usar aqui em breve, né? E também vou precisar de 2 voluntários que eu vou pegar daqui a pouquinho aí. Vou pescar 2 voluntários aí. E nem sabe o que vai fazer, tá aí todo empolgado, meu. Vou pedir para plantar bananeira, andar daqui até lá. Vou fazer prova de matemática e quero ver. Amém. Gente, a minha linda e maravilhosa mãe está aqui com a gente hoje, a dona Sônia. Amém. Ela é o reforço, né? Sabe quando você tá o pessoal tá na guerra assim, daí eles mandam reforço? Chega, manda ajuda, né? Para quem não sabe, minha esposa tá 15 dias viajando a trabalho, só tá eu e meu filho em casa, aí chegou o reforço, né? Aí eu falei, glória a Deus, porque a gente já tinha comido na quinta pizza, na sexta hambúrguer e no sábado e já ia rolar um hot dog. Eu tava pensando, né? Não é que eu sei cozinhar, mas o negócio é que fica corrido fazer tudo, né? E a gente sempre opta pela refeição mais rápida, não é? Eu entrego, pastor. Tem disque na igreja aí, disque rango aí, né? Bom, amém. Deixa eu botar minhas coisas aqui, os apetrechos. Vocês já vão imaginando o que eu vou fazer com tudo isso? Só uma coisa também, antes de eu começar com a palavra aqui. Isso aqui chama Discovery Track. O Discovery Track é muito legal. É um curso que a gente tem aqui na igreja que rola todos os domingos. A próxima turma vai começar... São 4 domingos apenas. 4 domingos que você vai chegar um pouco mais cedo antes do culto. 1 horinha de curso. E esse curso eu te garanto que vai mudar sua vida. Nós falamos sobre um pouquinho da cultura, da visão da nossa igreja, onde a gente quer chegar, para você se familiarizar. Na segunda aula nós falamos sobre os 4 hábitos que todo cristão deve desenvolver para ter mais proximidade com Deus e viver seu chamado. Depois nós fazemos um teste, que foi a aula de hoje, que foi muito legal, sobre dons espirituais, sobre a sua personalidade. Você vai se descobrir, você vai ver o porquê que você existe. Deus colocou dons e talentos dentro de você por um propósito, né? Ele não colocou você no mundo e pensou, nossa, e agora? O que eu faço com esse camarada? Não, ele já planejou você. E ele colocou dons e talentos em você. E esse curso você vai descobrir quais são esses dons, quais são esses talentos. Então, na quarta aula você vai ver como você pode ser útil com seus dons e os seus talentos, e você vai sentir uma direção clara de Deus, onde você vai poder aplicá-los e fazer a diferença. Porque a maior satisfação do ser humano é quando você não só vive para você mesmo, mas quando a sua vida transborda para abençoar o próximo. Essa é a maior satisfação que você tem, eu te garanto, está comprovado, inclusive nas teorias dos psicólogos de satisfação do ser humano. Então, é isso aí. Discovery, não perca. Começa a próxima turma, dia 1º de maio, 5 horas aqui na igreja. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que essa mensagem de hoje possa ser customizada e entre no coração de cada um, Senhor, de acordo com a necessidade e momento que cada um está vivendo, Senhor. Nós vamos falar sobre aquilo que tu julga de grande importância, que são as nossas finanças, que são os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos, Pai. Então ajuda cada um aqui a não só ser ouvinte dessa palavra, mas se tornar um praticante dos princípios e dos direcionamentos que o Senhor tem para nos compartilhar nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para manifestar o Teu querer, a Tua vontade, Senhor, e falar ao nosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos esse momento a Ti. Amém. Amém? Bom, acho que quem esteve aqui no culto passado pôde ver que nós falamos aqui um pouquinho sobre a lei do equilíbrio, né? Que acontece quando a gente desrespeita uma lei? Se você desrespeitar a lei da gravidade, o que acontece? Você chega e diz, olha, eu não quero saber de lei, eu não respeito lei nenhuma, vou subir num prédio de 20 andares, quem essa lei da gravidade pensa que é? O que vai acontecer? Existe a lei do equilíbrio.
existe a lei do equilíbrio, que se você desrespeitar a lei do equilíbrio, ela também pode te pegar e o resultado não vai ser tão bom. E existe a lei do equilíbrio financeiro, onde você precisa manter o equilíbrio. E para eu manter o equilíbrio financeiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso de um ponto de referência, eu preciso estar sempre olhando para eu manter o equilíbrio. Eu preciso fazer ajustes constantes, porque se eu não ajustar, inclusive não usar a outra mão para me ajudar, eu vou cair, vai cair. E outra coisa que eu também preciso é ter um objetivo claro. Qual é o meu objetivo aqui? Eu não posso deixar o cifrão cair no chão. Eu não posso deixar que as minhas finanças caiam por terra. Então eu estou constantemente focado no objetivo, eu tenho um ponto de referência e eu estou fazendo ajustes constantes. Nós falamos sobre isso no culto passado e você, se você gostaria de saber um pouco mais, é só você acessar a nossa página no YouTube. E você vai poder ouvir sobre o que foi compartilhado, amém? São as leis do equilíbrio. Deus espera que sejamos equilibrados. Bom, tem uma coisa interessante acerca de finanças, que quando uma pessoa fica rica, sabe o que acontece com ela? Ela se torna mais do que ela já é. Se o camarada é um mané, pobre, e esse mané pobre fica rico, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai virar um manézão. Se essa pessoa é extremamente generosa quando ela é pobre, ela já compartilha o pouco que ela tem. Sabe o que acontece quando ela fica rica? Ela fica extravagantemente generosa. Porque quanto mais você tem, mais vai revelar aquilo que você já é. Então, os princípios de Deus acerca de finanças, eles são bem fáceis de entender. E uma das coisas que está me complicando um pouco aqui nessa série sobre finanças é que nós tivemos o nosso amigo Douglas no primeiro dia abrindo essa série. Ele já pregou tudo que tinha que pregar sobre finanças. Cheguei para ele e falei, cara, eu tô com raiva de tu. Tu não deixou nada para mim pregar, velho. Tu já pregou tudo que tinha que pregar. O que eu vou fazer? Vou falar o quê? Então, se você perdeu a primeira abertura dessa série, vai lá no nosso canal do YouTube. O Douglas trouxe conselhos do trono de Deus para você ter uma vida financeira saudável. E aí eu tentei aqui, de alguma forma, trazer alguma coisa que vai também agregar aquilo que ele já falou e aquilo que foi falado no domingo passado. Mas eu quero dizer para você que os princípios de Deus sobre finanças é fácil de entender, funciona toda vez que você põe em prática, não tem como dar erro, funciona mesmo, mas é bem difícil de colocar em ação. Fácil de entender, funciona que é uma beleza, mas é difícil de colocar em ação. Por que é difícil de colocar em ação? Quem que sabe? Por que é difícil de colocar em ação? É fácil de entender, funciona, dá certo, mas não é tão simples assim pôr em prática. Por que não é? Eu vi uma frase que diz assim que 80% do sucesso financeiro é mais comportamento do que conhecimento. 80% do sucesso financeiro é mais comportamento do que conhecimento. Então, se você ainda não está anotando, te encorajo a começar a anotar, senão você vai esquecer. Às vezes a gente até sabe o que fazer, mas a gente não tem disciplina para fazer. Você sabe o que você precisa fazer para emagrecer, não sabe? Não sabe. Você precisa buscar novas dietas na internet, você sabe. Mas não é difícil conseguir emagrecer? As finanças é a mesma coisa, você até sabe o que você tem que fazer, mas não é tão fácil assim desenvolver a disciplina para que você consiga fazer. No domingo passado, eu falei sobre um aplicativo que eu descobri que chama Organize com 2 Es, que eu comecei a usar para saber aonde meu dinheiro está indo. Porque se você não sabe onde seu dinheiro está indo, você não vai conseguir poupar nada, e você não vai conseguir mudar seu comportamento, e você não vai conseguir ter sobra, investir, e seus recursos no final serão muito escassos. A não ser que você é um Neymar da vida, que nunca vai conseguir gastar tudo o que ganha.
Mas não é o caso de ninguém aqui, né? Então a minha pergunta é, quem aqui já fez sua conta no aplicativo do Organize? Alguém fez? Alguém começou? Alguém entrou no site, pelo menos, para investigar? Alguém... Hã? Olha como mostra como nós somos mais ouvintes do que praticantes. Então eu quero pegar no seu pé para você fazer isso. Quem não veio no culto passado, o nome do site é Organize, com 2es.com. Eu acho que tem BR, não lembro se tem BR. Mas você abre uma conta lá, é gratuito. Você vai colocar lá despesas, vai lançar suas despesas, vai lançar suas receitas e você vai começar a ver onde sua grana está indo. Você vai colocar restaurante, você vai anotar, você vai colocando lá, é bem fácil. Parece meio complicado no começo, quando você começa a mexer, começa a ver o gráfico, começa a ver a pizza, nossa, você fala, que legal, eu não vou nunca mais deixar de mexer nisso daí. Agora imagine comigo, quem foi no nosso encontro de homens, Real Man, 2015? Tem alguns homens aí? Falar nisso, 2016 promete, hein? Novembro. Mês de novembro, no lugar top, até Toboágua tem. Então, nós vamos nos divertir muito no próximo Real Man. Agora imagine a gente chega no Real Man e a gente divide em grupos, que é o nosso encontro de homens. Nós dividimos em grupos, nós temos nossas atividades. Só que quando chega no final do evento, o evento começa na sexta e acaba no domingo. É sexta, sábado e domingo. Então imagina, chega no domingo, a gente não fala nada para ninguém. A gente faz o evento normalmente, corre o currículo lá, corre as atividades, a gente divide as equipes, uma compete com a outra, lá. Mas quando chega no final, a gente simplesmente pega a equipe que teve mais pontos, que é a equipe campeã, chega para essa equipe e fala, galera, sobe aqui no pódio, vocês foram os primeiros, você ganhou de todas as outras equipes, nós estamos estimando 100 homens para esse evento, nós tivemos 50 no nosso primeiro, eu acredito sempre no dobro, amém? Então, imagina 100 homens, várias equipes, uma só é vencedora. Aí a gente chega para essa equipe vencedora e fala, muito bem que vocês se esforçaram, vocês ganharam, agora o prêmio de vocês é uma viagem para Fernando de Noronha com acompanhante para cada integrante da equipe. Como que fica o pessoal que perdeu? O que eles vão pensar? Meu Deus, se eu soubesse que tivesse esse prêmio, eu tinha dado 110%. Não é assim? Todo mundo ia ficar, nossa, se eu soubesse desse prêmio. Mas eu quero dizer que assim é Deus. Deus, ele recompensa. Hebreus 11:6 diz que Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Ele é o recompensador daqueles que o buscam. Então, se você buscar fazer as coisas na maneira de Deus, ele vai te recompensar. Deus recompensa aquele que o busca, aquele que segue e vive os seus princípios. Amém? Ele nos abençoa, mas a única coisa que é mais graça nas coisas de Deus é a nossa salvação. Você não precisa fazer nada, você só diz, eu recebo, eu aceito, eu quero, Deus vem e te salva num instante. A primeira pessoa que inaugurou o céu foi um ladrão. Olha que louco isso, né? Ele inaugurou o céu, o cara que fez um monte de coisa errada, que foi condenado à morte, foi o cara que inaugurou o paraíso. Jesus disse, hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Agora, muitas outras bênçãos de Deus estão atreladas a uma premissa, eu tenho que fazer por onde? Se eu não fizer por onde, não tem como Deus me abençoar em algumas outras áreas. Eu quero dizer que você precisa fazer 3 coisas para que as suas finanças fluam, para que você tenha êxito, que é, 1, ser fiel. Você precisa ser fiel com as suas finanças. Você precisa ser um bom mordomo. Eu fiquei com essa palavra mordomo batendo na minha cabeça. Mordomo. Em inglês é até mais bonito, é steward. Não é Stuart, é steward. E eu fico com aquilo na minha cabeça. E também ser generoso. Ser generoso, porque Deus é generoso. E a palavra mordomo, né, fiel, mordomo, generoso, a mordomo começou a saltar mais na minha vida. E eu fui ver o que significa a palavra mordomo, porque a gente pensa mordomo, a gente já lembra daquela propaganda da neve, do papel higiênico, né? A mulher chamando, ele vem com uma bandejinha com papel higiênico. A gente não é assim, a gente já lembra disso daí. Mas mordomo tem muito mais que isso.
A palavra mordomo significa aquele que cuida, que administra, que gerencia o que não é dele. Ele gerencia aquilo que não é dele. Ele é o administrador dos interesses internos de um palácio. O mordomo é administrador dos bens de um estabelecimento. Ele não é o dono, ele não é o proprietário, mas ele administra para outros. E Deus quer que a gente seja mordomo, você vai entender o porquê. Então, mordomo significa que nós somos responsáveis por algo que não é nosso e não Deus é responsável. Por isso que Deus não pode ser responsabilizado por uma dívida que não foi Ele que iniciou. A lei das finanças, eu falei no primeiro culto, no culto passado, que ela não segue a lei do Pinóquio, que é a lei do instantâneo. Né? O Pinóquio mentia, o nariz crescia. Né? Rápido assim. Se algo acontece rápido na tua vida, você toma providência logo. Imagina toda vez que você mentisse e teu nariz crescesse. Eu te garanto que você ia falar 2 mentiras, tu ia ver teu nariz desse tamanho, tu nunca mais ia mentir na vida. Tu ia tomar atitude. Porque o resultado, a consequência é rápido. As finanças não obedecem essa lei, ela obedece a lei da colheita. E você pode prolongar a sua colheita conforme o seu comportamento. Eu prolonguei minha colheita por muito tempo, por não praticar a mordomia de Deus nas finanças. Eu tinha um entendimento assim, eu sabia, sabe aquela coisa que você sabe que tem que fazer, mas não faz, igual eu falei, que eu falei serve para mim. E quem lembra disso aqui? Quem é da nossa igreja aqui um tempinho já sabe. Todo ano, no último culto do ano, nós fazemos um culto de ação de graça e nós também preenchemos nossos desejos para o próximo ano. O que a gente gostaria que Deus fizesse em nossas vidas? Nós consagramos esses sonhos a Deus. E eu estava olhando os meus aqui, dos longos dos últimos anos, olha quantos eu tenho na minha mão, e tem um que fica repetindo todo ano. É um X que eu gostaria de ganhar por mês, de salário. Aí eu coloquei esse ano, eu gostaria que o meu salário chegasse a X. Aí acaba o ano, meu salário não chega desse X. Aí eu coloco de novo, esse ano eu gostaria que o meu salário chegasse a X. O salário não chega, chega no final do ano, aí eu coloco de novo, eu sou persistente. Eu gostaria que o meu salário chegasse no X, aí não chega, aí eu coloco de novo. Eu gostaria. Deus, o que está acontecendo, Deus? Ano vem, ano vai, e eu não chego no X que eu estou almejando. E Deus falou para mim, você precisa exercer uma mordomia melhor. Porque se você for um bom mordomo com o que você já tem, eu vou te dar mais. E eu quero lhe dizer que isso funciona para todas as áreas da sua vida, o seu chamado, o seu ministério. Se você tratar as coisas de Deus que Ele já te deu com casualidade, sabe o que vai acontecer? Ele não vai te dar mais. Enquanto você não aprender a ser fiel, a ser um bom administrador, a ser generoso com aquilo que você tem, esquece que Ele não vai te dar mais. Você vai prolongar a sua colheita. Olha o que diz Ageu 1, versículo 5. E é interessante porque eu sou fiel no dízimo, eu sou generoso com as pessoas, mas Deus tem me desafiado, você precisa ser um administrador melhor. Aí eu descobri esse software do Organize e Deus já começou a revolucionar a minha vida. Ele quer o primeiro passo seu. Então vamos lá. Ageu 1,5 diz assim, agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, veja onde seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não. Bebem, mas não. Vestem, mas não se. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Próximo versículo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja onde os seus caminhos o levaram. Aí tem a ver com o seu comportamento. Veja onde o seu comportamento tem te levado. Alguém já se sentiu assim? Então essa palavra é para você. Eu preciso entender melhor o que é ser mordomo de acordo com o coração de Deus. E eu preciso de 2 voluntários aqui. Vou chamar aqui o Léo. Pode me ajudar, Léo? Por favor. Vou chamar o Márcio aqui também. Ó. Vem aqui, Márcio. Chega mais. Eles vão ser meus voluntários. Eu preciso que um fique do lado do outro.
Um do ladinho, assim. Vamos lá. Bom, o que acontece aqui? Nós temos aqui meus voluntários. Digamos que você é o banco, ok? O Léo é o banco, ok? Ele é o banco. Se o Bradesco colocar alguma coisa, eu falo que ele é o Bradesco. Ele representa eu e você, ok? O Márcio somos todos nós. E aqui nós temos o nosso colega aqui que é o banco, ok? Então o Márcio, que representa eu e você, esse envelope aqui, ó, tem R$1.000, ok? Tem R$1.000 dentro desse envelope. O Márcio, ele é um cara que está aprendendo a administrar bem seus recursos e ele sabe que a importância de poupar. Então ele separou, ele conseguiu guardar R$1.000, ele vai chegar no banco e vai confiar no banco esses R$1.000. Fala, cuide bem dos meus R$1.000, né? Ele conversou, ele abriu a conta, falou com o gerente, colocou os R$1.000, o banco está guardando o dinheirinho dele, ok? Beleza, o Márcio chega em casa, aí a Carol chega para ele e fala assim, amor, sabe aquele jogo de toalha que a gente tem? Tá velho. A gente precisa trocar o jogo de toalha. Aí o Márcio chega para ele e fala assim, não, mas o que a gente tem não dá para usar mais? A verdade é que até dá, mas a gente conhece mulher, não conhece? Quando elas querem um jogo de toalha novo, a gente tem que entender que elas querem um jogo de toalha novo, então não adianta brigar. Tem certas coisas que não dá, essa luta a gente sempre perde. Então, o Márcio volta pro banco, aí ele chega lá no banco, ele sabe que ele tem R$1.000 lá, sendo que ele vai no caixa eletrônico, né, porque hoje está tudo automatizado, ele não precisa ver o gerente, ver o caixa, ele chega no caixa eletrônico, enfia o cartãozinho dele lá, digita a senha, põe lá a palma da mão dele lá, aí, sem fundos. Aí ele coça a cabeça, caramba, botei R$1.000 lá, cadê esses R$1.000? Como é que... Ele digita de novo, sem fundos. Não feliz, ele vai conversar com o gerente, né? Ele vai conversar com o gerente. Ele chega lá pro gerente, fala assim, gerente, põe no bolso aí. Ele chega lá no gerente e fala, gerente, eu fui no caixa eletrônico e deu saldo insuficiente. Como assim? Eu coloquei R$1.000 aqui outro dia. De acordo com os juros, correção, era para esse 1.000 já ter rendido alguma coisa e agora não tem nada? Como assim? Eu confiei para você esse dinheiro. Aí o gerente olha bem para a cara dele, dá uma coçadinha aqui assim, isso, e fala assim, olha, querido Márcio, sei nem o que te dizer, olha, tem 1 ano que o banco não paga bônus para os funcionários. O banco não deu, meu salário atrasou, sabe? Eu precisei do seu dinheiro, eu precisei. Meus filhos queriam ir no McDonald's, minha esposa estava querendo um vestido novo, abriu um restaurante japonês novo na nossa cidade, a gente precisava muito ir no restaurante novo, porque todos os nossos amigos estavam indo, a gente também tinha que ir, né? E eu estava sem dinheiro. E eu acabei usando o seu dinheiro. E eu espero que você entenda. O que o Márcio agora iria fazer? O que você, Márcio representa eu e você. O que você faria com o gerente naquela mesma hora? Pelo uso indevido do dinheiro que não é dele. O que você faria? Eu falo uma coisa pra você. Eu esqueceria até que eu era pastor. Eu tirava o crachá e era Hadouken. Mas agora vamos à realidade dessa história, ok? Vamos à realidade dessa história. O banco, nosso amigo banco aqui, representa eu e você. E o nosso amigo aqui representa Deus.
Deus confiou a nós os R$1.000. Porque Salmo 24:1, coloca lá, Gui. Salmo 24:1, o que diz? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo é de Deus. Então, o que a gente faz com aquilo que Deus nos dá representa a nossa mordomia. Você não ficou indignado com a situação? Imagina como Deus se sente. Quase quis bater no banco aqui. Agora imagina como Deus se sente com a gente administrando ruim as finanças que Ele coloca nas nossas mãos. E não só as finanças. Deus nos dá tempo, Deus nos dá saúde, Deus nos dá talentos, Deus nos dá dons. E o que você faz com eles? Como que você usa eles? O banco usou indevidamente. Como você tem usado? É o que Deus quer tratar em nós, amém? Pode sentar, obrigado vocês. Devolve os R$1.000. Valeu. Mateus 25, olha o que diz essa passagem. Mateus 25 fala sobre a parábola dos talentos. Eu vou ler bem rápido e eu espero que você me acompanhe. Se você não achou, olha lá no telão, amém? Vamos lá, Mateus 25, versículo 14 diz assim: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido os 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha recebido 2 talentos também ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Versículo 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Gente, esse senhor representa quem? Deus. E esses servos representam quem? Nós. Então ele vai prestar conta, ele vai pedir conta um dia. Em 20 ele disse: o que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou os 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e você foi fiel no pouco, te porei sobre. Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e você foi fiel no pouco e eu te porei sobre um. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então nós vemos aqui um princípio de Deus. Nós somos mordomos daquilo que é dele, assim como esses servos. Esses 2 servos que administraram bem, que investiram seus talentos. E talento aqui, gente, significa dinheiro. 35 quilos de prata. É o que significa a palavra talento. Ok? É usada essa passagem como um princípio também para falar de tempo, do seu, mas aqui literalmente fala de dinheiro. E eles aplicaram esse dinheiro, mas veio também o que tinha recebido aqui depois 1 talento. E esse camarada disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, que junta onde não semeou, por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Aí o Senhor lhe respondeu: servo mau e negligente, palavras pesadas, né? Servo mau e negligente, você sabia que colho onde não plantei, junto onde não semeei, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tire o talento dele, entregue-no ao que tem 10, pois quem tem, presta atenção, quem tem mais será dado, e terá em grande. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meu, que pesado. Ele foi omisso, ele foi negligente com aquilo que não era dele. Nós somos mordomos daquilo que não é nosso. Se nós somos negligentes e omissos, nós não teremos uma bênção de Deus nos esperando.
Mas se nós colocarmos em prática aquilo que ele tem nos ensinado, ele vai nos recompensar. Olha o que ele fez com o servo que se aplicou, o servo que cuidou, o servo que investiu. Ele tirou do outro e deu. Ele faz isso. Se nós tratarmos as coisas de Deus com casualidade, sabe o que ele faz? Ele tira o nosso lugar e põe para outro. Simples assim. Seja onde você se serve na casa de Deus. Ministério infantil, louvor. Se você não faz com capricho, não faz com zelo, não faz com diligência, Deus está confiando aquilo em você, Ele vai ver a sua postura. Por que eu vou dar mais? Meu reino precisa avançar. Eu vou colocar outro no lugar. Que isso não aconteça conosco, amém? Mordomos ruins perdem o que têm. Mordomos bons recebem ainda mais. Que a gente possa ser um bom mordomo em nome de Jesus, ok? Deus não vai... Você daria dinheiro para um filho? Você tem 2 filhos. Um filho super aplicado, super responsável, guarda, economiza. E você tem outro filho que é super irresponsável, sai na balada, gasta tudo que entra na mão dele. Qual dos filhos você vai querer dar mais dinheiro? Deus é a mesma coisa. Ok? Então eu quero compartilhar com vocês algumas características. 3 características de um bom mordomo. Amém? Então vamos lá. Primeira característica de um bom mordomo é ficar fora de dívida. A revista Forbes fez uma entrevista com os 400 americanos mais ricos dos Estados Unidos. Sabe uma coisa que foi unânime neles? Todos falaram a mesma coisa. Foi unânime nessas 400 entrevistas, os 400 americanos mais ricos dos Estados Unidos, todos falaram assim: fique longe das dívidas. Vou falar uma coisa para você: dívida não é pecado. Se você se endividar, você vai para o céu. Você não vai perder sua salvação porque você se endividou. Mas dívida é biblicamente uma estupidez. A Bíblia fala que aquele que pega emprestado é escravo daquele que empresta. Aquele que pega emprestado se torna escravo daquele que empresta. Me escraviza aí, credor. Estou te devendo. E o peso, eu me sinto acorrentado e eu continuo trabalhando num trabalho que eu odeio, mas eu não posso me dar o luxo de procurar outra coisa porque eu estou endividado. Eu preciso fazer aquilo que eu não gosto porque eu preciso pagar minhas dívidas. Eu estou endividado. E uma coisa que gera dívidas e um conselho que Deus nos dá é: não compre coisas que você não precisa com dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não gosta. Vou repetir. Não compre coisas que você não precisa com dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não gosta. Porque ninguém vai ficar impressionado. Nossa, olha o carro que ele comprou. Vai durar pouco a impressionar. Vai ficar, depois nem vai lembrar mais o carro que você comprou. E você vai ficar com aquela dívida, aquele peso, aquele carnê. Vai pagar 3 carros por causa dos juros. E o rico, ele entende que ele não pode fazer dívida. Se ele não tem como comprar, ele não compra. Ele não vai para o crediário, ele não vai ligar para o Crefisa, ele não vai ligar, ele vai esperar ele ter a grana para ele comprar. Ai, pastor, mas eu já estou endividado, e agora? Pastor, já melequei tudo, já estou... Nossa, está horrível a minha situação. E agora? Não. Vou te falar a chave para você sair da tua dívida hoje. Amém? Tchan, 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 tchan. É assim, seus problemas acabaram. Chegou a mais revolucionária pílula Tabajara. Tome uma agora e suas dívidas vão para os ares. É assim? Existe isso, gente? Infelizmente não. Então eu vou te dar 8 passos para você sair da dívida, amém? A maioria dos problemas financeiros está conectado com o cara que você vê no espelho todo dia.
Porque foi um comportamento financeiro destrutivo que te levou a adquirir dívidas. É óbvio que existem catástrofes, pessoas contraem uma doença, precisam gastar tudo que tem para lutar por uma doença, mas na grande maioria dos casos são decisões ruins que nós tomamos, ou omissão ou negligência. O Egito passou por 7 anos de fome, 7 anos de crise, e nesses 7 anos era o país mais poderoso da terra, em tempos de crise. Decisões sábias faz a gente lucrar na crise. Então, como sair da dívida? Você vai poder se libertar, amém? Se você seguir esses passos. O primeiro passo para sair do fundo do poço é descobrir o que me levou para lá. Quais foram os meus comportamentos que me levou a ir para o fundo do poço? Olha lá, vamos pegar a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele chegou para o pai dele, ainda novo, ele quis matar o pai antes do tempo. Pai, eu quero minha herança, minha parte, vou embora, vou gastar como eu quero, vou fazer o que eu quero com o meu dinheiro. Então ele saiu. Alguns estudiosos dizem que ele se vislumbrou com uma forma de ganhar dinheiro fácil e quis pegar a grana dele, um dinheiro sem trabalhar. Tem gente que especula isso, né? Não sei se é verdade. Que ele quis pegar a herança dele para aplicar em algumas coisas e fazer o dinheiro render e ele ficar só vendo televisão, né? Então, na verdade, eu quero falar uma coisa para você. Não existe dinheiro fácil. Não existe. Esse negócio de fique rico rápido, ganhe dinheiro sem sair de casa, não existe isso, gente. Não existe, é mentira. E o filho pródigo acreditou numa mentira. Olha o que diz Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. Vamos rapidinho nessa, Gui, vamos comigo lá. O orgulho vem antes da... O espírito altivo antes da queda. Aquela fome, aquela sede, eu vou chegar, não custa o que custar, pode te levar a uma ruína. Se você acreditar numa mentira, você vai ser levado a uma ruína. Outra coisa que levou o filho pródigo à sua perdição, ele desenvolveu um estilo de vida completamente autodestrutivo. Olha o que diz Provérbios 14, 12. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. O filho pródigo parecia que se ele gastasse dinheiro ele ia ter muitos amigos, e ele assumiu um estilo de vida destrutivo, e ele gastou todo o dinheiro que ele tinha com mulheres, com festas, com N coisas, e chegou no fundo do poço. Depois ele se isolou daqueles que poderiam lhe ajudar. Ele foi para longe. Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses e se rebela contra a sensatez. Você se rebela contra o que é sensato, contra o que é certo. Não se isole de forma alguma. Se você está com dívida, busque ajuda. E depois ele foi para o fundo do poço, foi trabalhar lá servindo os porcos, né? Ele tinha que esperar os caras darem a comida que o porco comia e ninguém lhe dava nada. É o que diz a Bíblia, em Lucas 15. Olha lá, Salmo 88:1. Desculpa, 88:8. Afaste de mim os meus melhores amigos, afastasse de mim meus melhores amigos e me tornasse repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. É assim que sente uma pessoa endividada. Cadê meus amigos? Aqueles que me bajulavam, aqueles que saíam comigo, aqueles que estavam comigo dando risada. Onde estão eles agora que eu não tenho mais nada? Mas eu quero dizer que há sempre uma saída. Porque quando você chega no fundo do poço, você só tem uma direção para olhar, que é para Deus. Então, há sempre uma saída e há jeito para tudo. O ditado popular diz que há jeito para tudo menos para a morte, mas Deus diz há jeito para tudo, inclusive para a morte. Ele ressuscitou Lázaro como prova disso. Então, há jeito para você sair da dívida. Se você praticar esses 8 passos, descobrir por que você está onde você está. Segundo ponto, arrependa-se. Porque você foi um mau mordomo. Deus espera, quando eu descobri isso aqui no meu cartão, que eu fui vendo o meu, pai, me perdoa, porque a culpa é minha de eu não ter alcançado o X que eu coloquei aqui todo ano.
Eu que não fui um bom administrador, eu que não sabia para onde meu dinheiro estava indo, eu que achava que podia continuar gastando, eu que não assumia as rédeas das finanças lá em casa, eu me arrependi. O filho pródigo caiu em si, e a Bíblia fala que ele pediu perdão. Ele chegou até o pai dele e disse: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Peça perdão a Deus. Primeiro passo aqui que você dá. Depois, guarde dinheiro de emergência o mais rápido possível. Junte R$1.000 que seja. Junte R$1.000 e não toca. É emergência. Emergência máxima. Junte R$1.000 e não toca. Você sabe quando vai chover? Esses R$1.000 vai ser teu guarda-chuva. Não é uma questão se vai chover. Um dia vai chover, uma hora vai chover. É o que diz Provérbios 21:20. Na casa do sábio a comida e azeite é armazenado, mas o tolo devora tudo que... Eu não posso devorar tudo. Eu preciso ter uma reserva. Eu preciso ter uma emergência. Estudiosos e pessoas que falam de finanças, eles falam que você precisa ter pelo menos 3 meses de despesa guardado na conta poupança só para emergência. Você já percebeu que as piores coisas acontecem quando você está duro? Parece uma bola de neve. Parece que a vida, ela olha para o cara prudente, ela chega assim, né? Na espreita, ela olha para aquele cara que tem lá 3 meses guardadinho de despesa, o cara tá lá, né? O cara é prudente, ele guarda, ele estoca, né? Na época que ele tava, né? Ele tava lá. Ele sabe que um dia pode chover, então ele tá prevenido. A vida olha para ele, puxa, esse cara aqui, não... eu vou no vizinho dele que não tem nada, né? As desgraças sempre vai quando a gente, sabe, tá ferrado, fica ferrado ao dobro, né? Então que a gente não faça mais isso, amém? Se você não tem dívida, seja prudente e guarde 3 meses de despesa o mais rápido possível, coloque na sua poupança para um caso de emergência. Terceiro ponto aqui que eu quero que você saiba é reconheça a sua realidade. Reconheça a sua realidade, não fique no mundo de Bob. Tem gente que está endividado e continua gastando. Continua gastando, ele maximiza um cartão de crédito, ele pega outro, começa a usar, daí ele pega outro e não quer descer o seu padrão de vida. Esquece, esse mundo não te pertence mais. Mude seus valores e não vá na ladainha da nossa cultura. Não vá na ladainha da nossa cultura, não queira parecer algo que você não é. Eu morei em Curitiba há muitos anos e o curitibano, minha mãe é prova disso, ele mora de aluguel, mas ele quer ter um BMW para poder mostrar. Não é todos, tá? Não é todos, né? Se algum curitibano estiver me vendo na câmera, no YouTube, né? Não é todo mundo. Mas alguns, pelo menos a maioria que fez faculdade comigo lá, quer andar de carrão endividado, parcelado, 200 carnê, mas, né, é aparência. Desça seu padrão de vida. Amém? Salmo 51 diz o quê? 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. E no coração me ensina a sabedoria. Deus quer te ensinar a sabedoria nessa noite, amém? 4. Pare de pegar dinheiro emprestado, ok? Arrependa-se, guarde R$1.000 o mais rápido possível, reconheça a sua realidade, pare de pegar dinheiro emprestado. Tem uma atitude radical. Quando você tem uma atitude que condiz com a palavra de Deus, sabe o que Deus faz? Ele entra em cena. E você vai pegar seu cartão de crédito, seu Visa Master, seja lá o que for, e você vai ter uma atitude radical. Que se você não for radical, a dívida vai ser mais radical que você e ela vai te engolir. Então você precisa ser radical para que Deus entre em cena. Eu vou te falar a história de um cara, história verídica, tá? Eu não conheço ele, mas alguém me contou. Esse cara, ele estava endividado e ele decidiu seguir alguns conselhos para sair da dívida. E esse cara virou para ele e falou assim: pare de pegar dinheiro emprestado. Pare com isso.
Isso aqui não é teu dinheiro, né? É da Visa, do Master. Ó, Master, mestre, aquele que me escraviza. Aí ele falou, beleza, vou seguir teu conselho. Ele cortou os cartões de crédito, tudo, né? Foi radical mesmo. Extremamente radical. Mas o que aconteceu? Ele tinha um carro e ele precisava do carro para trabalhar. Aí um belo dia o carro quebrou. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele quis fazer? Cadê o Super Bonder? Super Bonder! Quem sabe dá para restaurar? Meu carro quebrou, eu preciso do carro para trabalhar, eu preciso do Super Bonder. Mas aí ele ligou para o amigo dele e falou, você que me falou para eu não pegar mais dinheiro emprestado, olha a minha situação, minha vontade é grudar com o Super Bond e usar meu cartão. O que você sugere? Ele não falou sente e chora. Ele falou, se tranca no seu quarto e ora. Ele começou a orar, decidiu confiar em Deus, conversa vai, conversa vem, óbvio, ele foi trabalhar sem carro, ele deu um jeito, não sei o que lá, tal, primeiro dia, segundo dia, daí chegou um cara para ele e falou assim, ó, eu tô com um carro sobrando lá em casa, usa o meu por 3 meses. Eram os 3 meses que ele precisava para dar uma recuperada, para dar um gás no trabalho. Deus abençoou ele com o serviço e ele conseguiu juntar dinheiro para comprar um carrinho bem velhinho, mas que levava ele de A para B. Ele confiou em Deus, amém? Amém. Então, se você for extravagante e radical em fazer algo que condiz com a palavra de Deus, Deus vai entrar em cena. Deus vai entrar em cena, te garanto. Quinto ponto é... ora mesmo que ajuda. Ora mesmo. Deus está do seu lado, Ele é seu pai. Ele é rico. Ele é rico. Ele é dono de tudo. E Ele é generoso. Ele é extravagante. Ele te ama muito. Se você ainda não recebeu algo de Deus, é que Ele está te ensinando alguma coisa. Mas Ele vai te dar se você for rápido em aprender. Ligue para casa. Lembra do filme? ET, telefone, minha casa. Liga para sua casa, ET. Fala com o pai. Amém? Se você for diligente, tiver um plano de ação para sair da sua dívida e colocar esses passos em prática, você vai orar, Deus vai ouvir. Ele está aplicado. Eu vou ajudar ele. Agora, se você não pratica nada do que te falam, nada do que as pessoas que Deus colocou na tua vida te instruem, nada do que a palavra de Deus fala, Deus vai olhar para você, poxa, eu não posso confiar nele, por que eu vou ajudar ele se ele não está pondo, ele não tem um plano, ele vai desperdiçar tudo que eu colocar nele. Deu para entender? Isso é importante, vai mudar a sua vida. Você precisa se tornar alguém digno de confiança. E você demonstra dignidade com a sua fidelidade com o que você já tem. Se você for fiel com o que você já tem, Deus vai te dar mais. É um princípio para tudo na sua vida que vai muito além de finanças. 6. Venda coisas. A maioria de vocês conhece a Milena, nossa amada Milena e Cleiton, que estão morando lá no Chile, estão num trabalho lá, vai virar uma C3 Chile em Santiago, você vai poder visitar, vai ser mais um ponto legal para você viajar. Então, a Milena, ela fez uma coisa muito legal. Quando ela começou a se mudar para o Chile, ela começou a tirar foto e postar no Facebook várias coisas que ela não ia precisar no Chile. Da casa dela. Eu não vou precisar disso, pum. Não vou conseguir levar isso, pum. Foi tirou foto, desapegou geral. Ela nem precisou anunciar no Mercado Livre. O negócio foi louco, acabou. Eu falei para ela, segura a tua cafeteira que eu quero. Não deixa ninguém pegar a tua cafeteira. Ela falou, aí ela me cobrou, pastor, ou você me paga hoje pela cafeteira ou ela já está vendida, tem fila de espera. Gente... ela levantou mó grana, vendendo um monte de coisa que ela não ia usar. Dá uma olhada na tua casa, se você está com dívida, veja o que você pode vender. Se você tem um carro, venda teu carro bom, pega um carro menor, mais simples. Faça alguma coisa. Quando você está em movimento, Deus te direciona. 7, pegue um emprego extra. Sabe qual é o melhor lugar para quem está endividado? Sabe qual que é? Trabalha.
O melhor lugar para quem precisa de dinheiro é o trabalho. A Bíblia fala que aquele que não trabalha, que também não coma. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. É o que a Bíblia fala. Então, nós não temos que ter receio de pegar trabalho extra. Para eu me sustentar na Austrália, pagar meus estudos, eu trabalhava lavando louça em restaurante, eu trabalhava de garçom, eu trabalhava lavando janela, não tinha tempo ruim. Era de noite, era de sábado, era de domingo, chegava 3 horas da manhã, tendo que acordar cedo de novo para trabalhar no dia seguinte no outro emprego, porque eu precisava. E Deus nunca deixou faltar. Então, se você precisa de um trabalho extra, Deus vai te honrar, corra atrás. Último ponto é pague sua dívida menor primeiro. As pessoas vão te dizer, não, mas eu tenho que pagar aquela que tem um juros maior. Meu, mas se tu for pagar a que tem juros maior, tu não vai conseguir pagar porque ela é muito grande. Pega a tua menor dívida. Ah, eu tenho uma dívida de 500, uma de 10 mil e uma de 50 mil. Qual que você vai pagar primeiro? A de 500. Tu se esforça, tu vende lá 2 coisas da tua casa, pegou o dinheiro, pagou aquela. Sabe o que vai acontecer? Vai te dar uma sensação de vitória tão grande. Vai te dar você vai respirar, você vai falar, tem uma. Aí o sangue vai ferver. Eu consigo isso. Eu consigo isso. Aí você vai, qual é a próxima? A próxima é de 10 mil, né? Vou te pegar, você é a próxima. 10 mil. É isso aí. Você tem que ter esse negócio. Você tem que falar, meu, se você tem dívida, você tem que encarar a sua dívida como Davi encarou Golias. O que Davi fez com Golias? Saiu correndo e se escondeu? Davi correu para frente do Golias. Tacou-lhe uma pedrada na cabeça, Golias caiu no chão, pegou a espada do próprio homem, cortou a cabeça e depois saiu mostrando para todo mundo. Ó. Que você possa fazer isso com a sua dívida, cortar a cabeça dela e mostrar para todo mundo. Eu consegui com a ajuda de Deus, amém? Eu profetizo isso. Se você pôr isso em prática, você vai conseguir. Você vai se sentir tão bem que vai te dar força para você encarar a próxima. Então, sair da dívida é um processo violento. Se você for passivo, ela te engole. Seja radical, corra para cima dela, amém? Então, o primeiro ponto para você ser um bom mordomo é não adquira dívida. Se você não tem dívidas, mantenha assim. Se você tem, ataque elas como Davi atacou Golias. Segundo ponto. Um bom mordomo faz tudo com excelência. Um bom mordomo faz tudo com excelência. Você trabalha no McDonald's, faz um belo trabalho com batata frita. Nossa, frita uma batata como ninguém. Aí o gerente do McDonald's vai ver, nossa, como ele é aplicado, que excelência, olha a batata fresquinha, gostosa, crocante e tal, muito bem dedicado, eu vou colocar ele sobre o Big Mac agora, você vai ser o encarregado do Big Mac. E se você continuar agindo assim, um belo dia você vai ser gerente, talvez um dia você consiga abrir sua própria franquia, porque é assim que Deus faz. Você vai tratando cada caso com excelência, Deus vai te promovendo. Agora, se você chega no Big Mac e começa a fazer coisa errada, começa a não se importar com a qualidade, começa a chegar atrasado no trabalho, começa a se achar, porque o ser humano é assim, né? Ele sai do buraco, ele sobe o primeiro degrau, já começa a se achar, né? Se você começar a se achar logo no primeiro degrau, sabe o que vai acontecer? Tu vai voltar pro buraco. Tu vai voltar pra batata frita. Pô, tu não é digno de confiança do Big Mac. Então, José é o melhor exemplo disso. José é um dos melhores mordomos, exemplos de mordomia que tem na Bíblia. Ele era muito bom em cuidar das ovelhas do pai dele. Não era dele, era do pai. Ele tinha mais um monte de irmão para dividir a herança. E ele era um dos caçulas, ele era o penúltimo. Na divisão da herança, ele ia ficar com bem pouco. Então, mas ele cuidava das ovelhas do pai como se fosse dele. Aí o pai dele fez uma túnica para ele maravilhosa, para ele usar. Os irmãos ficaram com inveja, tal, venderam ele como escravo, ele foi ser escravo no Egito, ele começou a cuidar das coisas do seu mestre de Potifar como ninguém, com muita excelência. Ele acabou indo preso, uma outra ocasião, ele foi preso injustamente na cadeia, ele começou a cuidar das coisas da cadeia que não era dele, que era do carcereiro. O carcereiro colocou ele como chefe de toda a pena, ele confiou tudo nele. Ele tinha regalias na prisão. Aí Deus olhou aquilo e falou, meu, esse cara, tudo que ele põe a mão, ele faz com excelência.
Ele faz bem feito. Aí Deus tira aquele cara daquela prisão e coloca como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo inteiro da sua época. Por quê? Ele era um mordomo, um bom administrador com aquilo que não era dele. Ele quer fazer isso comigo e quer fazer isso com você, se nós seguirmos os exemplos de José. Você pode ler a história dele, é fantástica. O pai ama o filho e ele quer dar aquilo que você tem competência para gerenciar. Então, se você for fiel com o que você já tem em mãos, Deus vai te dar mais. A minha esposa está vivendo um momento fantástico no trabalho dela. Ela foi contemplada, Deus abençoou ela está participando de um evento lá na Alemanha, que é a conferência global, só está os bambambam. Ela estava muito apreensiva, tem que fazer apresentação em inglês na frente de todo mundo, várias coisas e tal. E um dia ela me mandou mensagem, falou, amor, ora por mim, estou meio assim, meio assado e tal. Aí, logo depois, eu orei por ela, aí ela chegou no almoço, estava rolando o almoço, e tinha lá algumas mesas. E ela chegou um pouco mais tarde, né? Ela chegou para almoçar, as pessoas já estavam comendo, ela viu a mesa que era do chefe global do setor dela. Estava lá na mesa com um lugar vago bem do lado dele. Ela, vou sentar lá? Acho que não, né? A Bíblia fala que quando você chegar num lugar, não procure o lugar de honra, porque talvez ele esteja reservado para outra pessoa. E você vai ter que ser obrigado a sair de lá e sentar num outro lugar. Procure os lugares menos honrados, porque talvez alguém te pegue e te promova. A Bíblia fala isso. Ela falou, não vou sentar lá não. Ela viu uma mesa que tinha 3 gerentes que é igual ela. Né? Tudo da mesmo patamar, mesmo nível. Vou sentar lá com aqueles caras lá. Sentou. Do nada, poucos minutos depois, chega o presidente geral da empresa, o CEO, o cara que é o braço direito do seu... A empresa tem um nome esquisito, não consigo nem pronunciar direito. É Quene Naigo, Quene. O braço direito é o seu Quene. Chegou lá, sentou do lado dela e começou a conversar com ela, perguntar do trabalho dela, o que ela fazia nas empresas que ela trabalhou, como ela podia ajudar a empresa que ela está agora a melhorar. Ela me ligou chorando com o que Deus fez. Mas é excelência. Tudo que ela põe a mão, ela faz com excelência. E Deus tem dado para ela coisas maravilhosas. E eu quero encorajar você. É um princípio que funciona. É difícil de pôr em prática? É, porque não é todo dia que você vai querer fazer. E você tem que fazer as coisas com excelência, mesmo quando você brigou com o seu chefe, mesmo quando alguém foi ríspido com você, mesmo quando você não está afim, porque é um princípio. É um princípio. Eu faço com mordomia. Eu sirvo na casa de Deus porque é um princípio. Eu faço com excelência porque é um princípio. Eu estou bravo com o pastor foi duro comigo, me deu um puxão. Não interessa se está fazendo para Deus, eu faço com... É um princípio. E Deus te honra, amém? Terceiro e último ponto é um bom mordomo usa as riquezas desse mundo para propósitos eternos. Um bom mordomo usa riquezas desse mundo para propósitos eternos. Assim como Jesus transformou água em vinho num casamento, ele transforma dinheiro em alma. Sabia disso? Ele consegue transformar dinheiro em alma. Olha o que diz Lucas 16, versículo 9. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar, de forma que quando ela acabar, esses os recebam aonde? Nas moradas? Se você usar o seu dinheiro para fazer amigos, olha só que louco isso. Se eu investir dinheiro em pessoas, porque a Bíblia fala que a única coisa duradoura são pessoas, porque tudo nesse mundo vai acabar e as pessoas viverão para sempre, umas no céu, outras no inferno, mas você vai viver para sempre. E o que interessa aqui é que se eu usar meu dinheiro, investir meus recursos em coisas eternas que são pessoas, elas vão me receber nas moradas eternas.
Quando você chegar no céu, imagina você chegando no céu, uma fila de pessoas, batendo palma e vindo apertar a sua mão. Eu só estou aqui porque você contribuiu pesado à casa de Deus. A mensagem chegou até meu ouvido, eu me arrependi. Você nunca... Nossa, obrigado. Eu estou aqui porque você investiu no reino. Obrigado. Aí vem uma pessoa atrás da outra, vindo. Está na palavra. Está na palavra. Te agradecendo. Eu ouvi duas histórias que eu achei muito legal. Um pastor dos Estados Unidos, ele acredita muito nisso, nessa questão, nessa passagem, que ele vai nos restaurantes assim, pede uma refeição simples e dá uma gorjeta gorda. Então ele foi num restaurante um dia e ele pegou, comeu com a esposa dele e deixou uma gorjeta lá, eu não lembro qual foi o valor, mas foi algumas centenas de dólares. Botou lá, não sei se foi 200, 300 dólares, não lembro o valor, ele colocou lá para a moça, junto com um folheto que falava de Jesus. Ela falou, bom, a mulher vai abrir, vai ver a gorjeta, com certeza ela vai ler o folheto. A gorjeta vai, quebrar o coração dela para que ela receba o que está escrito no folheto. Aí ele orou, ele com a esposa, sobre aquela moça, aquela garçonete que atendeu eles, e passou um mês, eles voltaram de novo no restaurante. Olha o que Deus fez nesse inteirinho. A moça virou, reconheceu eles e falou, poxa, na última vez que vocês vieram aqui, vocês me deram aquela gorjeta, eu fiquei tão emocionado, eu estava precisando tanto de dinheiro, o dinheiro está muito curto, porque eu estou cuidando dos meus filhos sozinha, e aquele dinheiro me ajudou bastante. E eu fiquei curiosa em ler o folheto que vocês me deixaram. E naquele dia eu recebi Jesus na minha vida e fiz a oração que tinha no final do folheto. Eu fiquei tão contente com aquilo que eu liguei para o meu marido. Aí ele falou assim, você ligou para o seu marido por quê? Porque o meu marido está na cadeia, ele é um presidiário. Eu liguei para o meu marido, contei para ele a história e vi o que Deus fez, ele pelo telefone também aceitou Jesus. Agora eu fico imaginando esse cara chegando no céu, vai estar o marido dela, vai estar ela, obrigado. Porque você está fazendo a diferença. Eu vi uma outra história parecida de um casal, uma mulher, que ela é funcionária de uma empresa que gosta de compartilhar o seu lucro. Então, a maioria das empresas, elas compartilham o lucro no fim do ano. Essa empresa que ela trabalha, todo mês ela compartilha o lucro. O mês deu lucro, ela compartilha isso. Tem 250 funcionários, essa empresa dos Estados Unidos, e elas compartilham o lucro. Ela recebia, na média que ela recebe do lucro, é $500, né? Isso é lá nos Estados Unidos, os $500 todo mês a mais no salário dela. Né? Isso é legal, né? Então ela recebeu ela pega essa grana, sabe o que ela faz? Porque ela é muito regrada, ela usa um site parecido com o Organize, ela sabe onde o dinheiro dela está indo, ela é controlada com o marido, são bons mordomos, eles não precisam desses $500. E eles decidiram abrir um ministério que chama Ministério do Fast Food, do restaurante de fast food, de comida rápida. Então, todo mês, eles vão no restaurante desses e olham algum colaborador que eles pedem orientação para Deus e falam, quem daqui eu vou dar esse dinheiro? Os $500. Quem que eu vou abençoar? Aí ela foi uma vez e viu uma mulher grávida. Bom, se uma mulher grávida trabalha no McDonald's é porque precisa, né? Ela pegou os 500 no final da refeição e deu para aquela mulher no envelope. E correram pro carro. Aí ela virou pro marido e falou, imagina a cara dela na hora que ela abriu o envelope. E começaram a vibrar. E eles fizeram disso um hábito. Todo mês eles fazem isso. Em algum lugar, em algum restaurante, abençoa alguém. Essa é a maior diversão, porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Mas você só pode dar aquilo que você tem. Você pode querer dar, mas se você não tem... E eu só vou ter se eu for um bom. Se eu for fiel com o pouco que eu tenho, Deus vai me dar. E quando eu tiver muito, eu vou poder. E é a maior alegria e satisfação que um ser humano pode ter. Deus quer que você chegue nesse nível, quer que eu chegue nesse nível. E tudo começa com a mordomia. Amém?
chamar a banda aqui, nós vamos fechar com uma oração. Eu quero lhe dizer que responsabilidade não é um direito, é uma recompensa. Deus vai te dar cada vez mais, se você for responsável com aquilo que você já tem. Pedi para você fechar seus olhos só um instante. Se você se encontra no meio de dívidas, você não vai conseguir poupar, você não vai conseguir investir, você não vai conseguir viver o propósito de Deus para a sua vida. Mas tem esperança. Deus quer te ajudar. Coloque em prática esses passos que nós compartilhamos aqui. Toda ação nossa, a Bíblia fala que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. E se você for fiel e demonstrar um plano de ação e uma astúcia, e uma vontade, uma gana e um desejo para sair das dívidas, Deus vai se comover e vai te ajudar. Porque você vai se tornar uma pessoa digna de confiança. Mas comece se arrependendo, pedindo perdão por não ter sido um bom mordomo, por não ter poupado no tempos de vacas gordas, por ter tomado decisões ruins que poderiam ter sido evitadas. Deus é aquele que redime todas as coisas e Ele não rejeita um coração contrito e arrependido. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai correu ao seu encontro. Ele foi na frente de qualquer um. O filho chegou descalço e ele já colocou sandálias nos seus pés, ele já colocou um anel de volta no seu dedo, ele já colocou uma túnica e já o restaurou. O filho queria apenas ser servo. Deus, me deixa ser, pai, me deixa só ser um dos servos da tua casa. Ele falou, não, você é meu filho. Uma vez filho, sempre filho. Você é filho de Deus. Ele quer te restaurar e redimir o seu passado. Não se isole, busque ajuda, põe em prática o que a palavra de Deus ensina. Você vai ver quanto Deus vai te abençoar. Desses dias de sofrimento, só vai ficar uma cicatriz que nem vai doer, que você vai poder usar essa experiência para ajudar outras pessoas. Que você possa enxergar isso nessa noite. Que você possa se enxergar como Davi com a cabeça de Golias na mão. Que você possa se enxergar como um vencedor. Não importa o tamanho do seu desafio financeiro, não importa aonde você já se meteu, o que importa é que quando você se coloca numa jornada para cumprir aquilo que Deus te chamou, a vontade, os princípios dele, Ele vai te ajudar a dar a vitória. Corra em direção à sua dívida como Davi correu em direção a Golias para derrotá-lo. Agora, se você não tem dívida, corra da dívida, como uma gazela corre da chita. A chita é um dos animais, se você vê no Discovery Channel, é um dos animais mais rápidos. Acho que é 60 km por hora que ela corre, se não for mais, acho que é mais. E ela ataca a gazela, né, que é aquele viadinho lá. Você tem que correr pra caramba, pra fugir de uma chita. E é assim que nós temos que correr das dívidas. Não ceda à tentação de comprar aquilo que você não precisa com dinheiro que você não tem para impressionar quem você não gosta. A gente está falando disso, mas por quê? Porque a Bíblia fala disso. Tem um impacto espiritual.
Deus quer te colocar numa condição onde você vai poder usar os seus recursos por impacto eterno. Você vai poder ser generoso, porque você vai ter mais que o suficiente. Deus quer te dar mais do que você precisa, amém? Pai, eu oro por cada irmão meu, cada irmã minha aqui nessa noite, e me coloco também nessa oração e nos ajuda a sermos bons mordomos com aquilo que temos, ó Pai. Seja pouco, seja muito, seja o que for que nós temos em nossas mãos. Assim como o profeta Eliseu chegou e uma viúva tinha só um vaso de azeite, só mais nada. E tu fez um grande milagre com aquilo que ela tinha. Que o Senhor possa fazer um milagre de multiplicação com aquilo que nós temos, mas nos ajuda a sermos fiéis, nos ajuda a sermos mordomos, nos ajuda a aplicarmos conceitos financeiros, ó Pai, para que a gente possa prosperar e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, vem de encontro com a situação de cada um, Pai. Um dos quesitos mais importantes para que a gente prospere é ter uma renda. E agora, Senhor Deus, eu me junto com os meus irmãos que estão procurando por uma oportunidade de emprego. Pai, em nome de Jesus, abre essa porta. Que eles consigam, Senhor Deus, trabalhar e ter uma renda em nome do Senhor Jesus. E administrar bem essa renda de chegar às suas mãos. Que possamos entender o propósito da bênção de Deus. Assim como tu prometeu a Abraão. Farei de você uma bênção, para que você possa abençoar outros. Faça de nós uma bênção, para que sejamos abençoadores, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só mais um segundo, para a gente terminar esse culto. Talvez você veio aqui nessa noite e nunca entregou seu coração para Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração contigo. Ou talvez você já entregou seu coração para Jesus, mas por algum motivo você se distanciou dele. Alguma frustração, alguma coisa que você experienciou, seu coração se endureceu, você se afastou e hoje você ouve a voz de Deus dizendo: filho, volte. Filho, volte para mim. Ou talvez você não tenha certeza que se sua vida acabar hoje, você vai estar presente com Jesus. Você vai estar no céu com Ele. Você acha que estaria porque você é uma pessoa boa, mas ser uma pessoa boa é bom, mas não nos leva para o céu. O que nos leva para o céu é a presença de Deus dentro de nós. É receber Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E você faz isso com uma oração. Então eu queria que você levantasse sua mão se você se enquadra em qualquer um desses três cenários. Quando estão todos os olhos fechados, todas as cabeças curvadas. Amém, já vi tua mão. Mais alguém? Amém, já vi tua mão. Mais alguém? Pode abaixar. Se talvez você fazendo isso pela primeira vez, ou você está voltando para Deus, é um momento muito magnífico. Você vai sair daqui com uma paz que vai ser muito tremenda na tua vida. Mais alguém? Nós já estamos encerrando, mas eu quero te dar essa oportunidade. Mais alguém nessa noite? Levanta sua mão. Você está sentindo o seu coração batendo forte? É o Espírito Santo tocando em você, dizendo: vem para mim, eu tenho muito mais do que você pode imaginar. Deixa eu te surpreender. Amém. Mais alguém? Amém. Quero pedir para todo mundo olhar para mim. Vamos ficar de pé. Nós vamos encerrar todo mundo junto. O que eu gostaria de fazer, vocês que levantaram suas mãos, vocês podem rapidinho vir até aqui na frente. Eu queria orar com você aqui. Você que levantou sua mão, por favor, vem até aqui.
Vamos orar todo mundo junto? Queria que vocês repetissem comigo essa oração, pode ser? Querido Deus, nessa hora eu abro meu coração e te recebo. Faz morada. Toma conta da minha vida desse dia em diante. Me ajuda a caminhar contigo, a seguir seus princípios, a viver meu chamado. Enche-me com teu Espírito e me ajuda a ser quem você quer que eu seja. Eu me arrependo por tudo que eu fiz de errado e te recebo hoje em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus.